de Jesus, guarda os nossos corações cativos à Tua palavra, cativos ao que Tu tem para nós nesta manhã. Nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso tema hoje, nós estamos na 7ª lição. Como o tempo passa, né? Já é a 7ª, já quase 2 meses. O nosso tema hoje é desenvolvendo amores e construindo amizades. A gente está falando sobre relacionamentos, pais e filhos, E quando a gente fala de relação pai e filho, mãe e filho, nada é mais emblemático do que o amor. Não é isso? Ou não? Dia das Mães, vai ter comemoração Dia das Mães. Enche de coração, Então, muito se fala sobre o amor. É algo latente, é algo visível, é algo inconfundível, E que não pode deixar de fazer parte de qualquer relacionamento, sobretudo relacionamento pais e filhos, O amor, ele é essencial nesse relacionamento. E a gente precisa falar sobre ele também, Já que a gente vai falar de relacionamento. O amor de pai, por exemplo, ele é comparado ao amor do próprio Deus. Que Deus, ele se identifica como pai. Ele mesmo se identifica como pai. Nos adota como filho, nos toma como filho. Então ele mesmo, o próprio Deus, achou por bem fazer essa analogia entre a sua relação conosco e a relação dos pais com seus filhos. O amor de pai é comparado ao amor do próprio Deus. O amor de mãe, amor de mãe é beatificado, santificado. O amor de mãe é imensurável, Há discordâncias? Não, A mãe ama incondicionalmente, sacrificialmente, ama mais que tudo, ama infinitamente. Mas a gente precisa falar sobre amor, porque hoje em dia tem sido muito deturpado a percepção de amor. No momento em que as palavras perdem o sentido, a gente não tem mais palavra para usar para determinados elementos. Perde-se o sentido da palavra. O amor é uma palavra que tem perdido o sentido. Nesse estudo de hoje, eu vou especialmente me basear num livro que eu super recomendo, Anota aí, para cada livro que eu estou dizendo, vocês leiam mesmo, certo? Leiam mesmo. O nome desse livro é Os 4 Amores. Eu acho que tem na lojinha, não tem? Tinha, Eu acho que eu vi. Ele é de C.S. Lewis, o nome é Os 4 Amores. Ele não fala sobre relacionamento pais e filhos, o livro não é sobre isso, o livro é sobre amor especificamente. Inclusive eu já tive até a ideia de tirar 4 domingos para falar sobre ele. Discutir os 4 capítulos. É muito bom esse livro, fantástico. Já leu? Leia. É fantástico, fantástico. E ele fala de 4 amores, O título do livro, Os 4 Amores, que é a afeição, a amizade, Eros e a caridade. Os 4 amores do relacionamento humano. E claro que como o relacionamento pais e filhos é um relacionamento e também é regado pelo amor, muito do que trata nesse livro pode ser útil para o nosso estudo hoje. Ele não é especificamente sobre pais e filhos, mas é muito mais abrangente e vale para muita coisa na vida da gente. Uma coisa muito interessante que Lewis diz nesse livro é um perigo, ele nos alerta sobre um perigo do seguinte fato. A Bíblia diz que Deus é amor, verdade? A Bíblia diz que Deus é amor. Entretanto, há um enorme perigo quando a gente inverte a frase e diz que o amor é Deus. Exatamente o que tem acontecido em nossa sociedade hoje em dia. Então, Deus é amor, verdade, a Bíblia diz isso. Mas, quando nós invertemos a máxima bíblica e dizemos que o amor é Deus, então, nesse instante, a gente comete uma falha gravíssima. O que significa dizer que o amor é Deus? Significa que esse amor exige tudo de nós. Que nós devemos obedecê-lo incondicionalmente
nos submeter a Ele totalmente, e tudo que é feito em nome dele é válido. Nesse sentido, o amor se torna um Deus. É o que a gente vê na nossa sociedade. A gente vê muitas vezes as maiores barbaridades cometidas em nome do amor. E a gente diz, mas foi por amor. E parece que isso justifica absolutamente tudo, né? A gente vê pessoas se rebelando, indo de encontro. Um exemplo muito comum, né? Já que a gente está falando de pais e filhos. A jovem, a adolescente que se rebela contra os pais, que os pais estão contra mim, eu vou lutar porque é o amor da minha vida, porque os pais é contra um namoro que está na cara de todo mundo que vai dar errado, né? A menina não enxerga isso, está na cara que vai dar errado, os pais é contra. E ela, é porque meus pais estão contra mim, mas eu vou lutar porque é por amor. E ela se sente a própria Joana d'Arc, enfrentando o mundo porque é por amor, né? E de repente aquilo parece que santifica a atitude dela, porque ela está agindo por amor, está lutando por amor, entende? Nesse sentido. Então, quando a gente faz tudo para satisfazer o amor, né? Quando um determinado amor exige devoção total, quando ele nos diz para não medir esforços para satisfazê-lo, e quando em nome dele tudo se torna legítimo, esse amor se torna um Deus na nossa vida. E Lewis vai dizer que no instante em que o amor se torna um Deus, ele se torna um demônio. Então a gente precisa pensar sobre o amor, porque o fato da palavra amor não legitima tudo. A palavra amor não é um salvo-conduto que torna todas as coisas puras, nobres e beatificadas, né? Então a gente precisa entender a dinâmica do amor. Então o primeiro ponto é que todo amor humano, ele em seu auge tende a reivindicar para si a autoridade divina, né? Qualquer que sejam as nossas formas de amor, de relacionamento. Ao mesmo tempo em que, graças ao pecado e à natureza pecaminosa que a gente já falou sobre ela, que corrompe cada molécula do nosso ser, né? Graças à natureza pecaminosa, os amores facilmente se corrompem. Então os amores, e eu volto a dizer, há muitos amores na nossa vida, né? Então tem, como ele cita, a afeição é uma forma de amor, a amizade é um outro amor, você ama seus amigos, né? O eros, o amor de amantes, de marido, de namorado, né? Entre o casal. O amor da caridade. Então, qualquer que seja a forma de amor, né? Há diferentes formas de amar, de nos relacionarmos com as pessoas. Qualquer que seja ele, eles tendem a exigir o status divino, né? A querer serem deuses em nossas vidas, e ao mesmo tempo se corrompem, porque somos pecadores, né? Porque somos, por natureza, pecadores. Especificamente hoje, a gente vai falar de dois tipos de amores, e também não vamos falar tudo sobre eles, apenas no que diz respeito à relação pai e filhos, né? Que seria a afeição e a amizade, né? Por isso que eu coloquei como título hoje, desenvolvendo amores e construindo amizades. Claro que isso pode expandir muito mais para diversas outras esferas, apenas no que diz respeito pai e filho. Qual seria o tipo de amor entre pais e filhos? Há várias formas de amores. Que nome a gente daria ao amor entre pais e filhos? Vitalício, o que mais? Fraternal. O que mais? Na Bíblia, a gente tem três termos principais no grego para amor, né? Que a gente tem o eros, é um termo, diz respeito ao amor conjugal. O filéu,
que é o amor amizade, né? Alguma coisa assim. E o agapau, HP, seria o amor ágape, amor cristão, o amor divino, algo assim. Eu já vi muita gente, inclusive em estudos, dizer que o amor de mãe, por exemplo, é o amor ágape, porque ele é um amor sacrificial, né? Alguém que se sacrifica. É meio complicado, né? Meio complicado. Olha ele reivindicando a divindade, né? Meio complicado a gente ir por aí. Na verdade, existe um quarto tipo de amor, que ele é tão discreto, né? Ele é tão... ele passa às vezes tão despercebido que a gente nem lembra, que é justamente a afeição, né? E Lewis vai dizer que a afeição é esse amor que nasce das relações pais e filhos. Não só na relação pais e filhos, há outras formas de afeição, mas ela é principalmente a afeição. O que é a afeição? A afeição é a familiaridade. Ele nasce da convivência. A gente não sabe como começa. É como se ele sempre estivesse ali. É aquela sensação de é familiar, é aconchegante, é caseiro, né? Aquela sensação de eu me sinto à vontade aqui. É algo que a gente se afeiçoa. E a afeição ela é tão discreta que ela acontece nas coisas mais simples da vida. A gente se acostuma com aquilo que a gente vê todo dia, né? Aquilo se torna familiar para a gente. Quando eu estudava, no caminho da escola tinha uma barraquinha de pastel, né? Pastel do Seu Milton. E eu, de vez em quando, comprava pastel lá, às vezes não comprava, mas todo dia, durante muitos anos, eu passava pela barraquinha de pastel. E um dia ela sumiu. Eu, caramba, o que aconteceu com o Seu Milton? Será que ele morreu? E chega a ter uma tristeza, né? Ele não era meu amigo, eu não conhecia ele pessoalmente, mas era alguém familiar, né? E de repente, sabe fulano que andava por ali, morreu. Aí de repente dá aquela tristeza na gente, porque é alguém familiar, né? A gente tem afeição. Eu nem sabia que gostava de fulano, né? A gente sente, nem sabia que gostava, mas gostava. De que forma de gostar? Na forma da afeição, né? Então a gente se familiariza com as pessoas, se familiariza com os lugares, né? A rua que a gente cresceu, a cidade, uma música, o cheirinho de café, essa coisa familiar, né? Caseiro, que traz aconchego, que traz familiaridade para a gente. Então a afeição ela é muito modesta, ela está lá presente, ninguém fala sobre isso, ninguém precisa ficar declarando seu amor pelas coisas cotidianas, né? Mas ela está lá presente, na lembrança da infância, na rua que cresceu, num vizinho que estava sempre por ali e tal. É aquela pessoa que a gente vê todo dia, que a gente convive, que a gente nem sabe quando começou a gostar, mas de repente faz parte da nossa vida. A afeição é o amor mais modesto, né? Ele é o amor mais singelo, ele é o mais simples. E justamente porque ele é familiar, a sua melhor expressão é na família, né? A máxima expressão de afeição, a máxima expressão de familiaridade é na nossa própria família. Então a criança, ela, desde o momento em que abriu o olho, ela vê os pais. Ela não sabe em que momento começou a amar os pais. Ela está lá e de repente aquilo faz parte da vida dela. O irmão, né? O irmão está lá a vida toda, sempre esteve. Não é alguma coisa que alguém lhe apresentou a partir de agora. Teve até uma história, né? Uma pessoa entrevistando outra, aí perguntou qual é a sua idade. Aí tipo assim, ela disse, eu tenho 20, aí sua irmã, 27. Aí vocês são irmãs há quanto tempo? Aí ela, 7? Enfim, nós começamos a subtrair. É como se fosse a vida toda, né? De repente tá lá, tudo bem, nasceu uma criança, mas é como se ela sempre existisse. Sempre fez parte da nossa vida. Então a familiaridade é isso, ela é aconchego, ela é carinho, ela é proteção, ela é segurança, ela é algo tão discreto que a gente não fica pensando sobre isso. Ninguém fica, eu amo meu irmão, eu amo, né? Não fica pensando sobre isso. Aliás, irmão é aquela pessoa que você não levanta para dar um copo d'água nem
Agora, se precisar de um rim, tá aqui, né? Não levanta para dar um copo d'água, mas se precisar de um rim, está ao seu disposto. Irmão, é isso. Não precisa estar declarando amor, mas a gente está lá para o que der e vier. Da mesma forma, é o amor de pais, é o amor paterno, é o amor materno. É aquela afeição, é aquela familiaridade. O problema é que sempre sofremos o sério risco de nos corrompermos. E precisamos estar atentos a isso, né? Todos os amores humanos estão passíveis de corrupção, principalmente se eles não forem vividos submissos à vontade de Deus. Todos os nossos amores têm que se submeter a Deus, têm que se curvar a Deus, né? Para que eles não se corrompam. E quanto mais nobre, quanto mais puro, pior é a corrupção. Né? Por que Satanás se tornou o que ele é? Porque ele era perfeitamente puro, ele era um ser angelical da mais alta nobreza. A sua queda foi catastrófica, né? A sua queda foi muito grande. Então, é muito fácil a gente perceber a corrupção do Eros, por exemplo, o amor do casal. É muito fácil a gente perceber essa corrupção, há uma certa carnalidade nisso, que é aceitável, né? Mas na afeição, a afeição é tão pura, né? É tão pura, e quando ela se corrompe muito. E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Bom, vamos ver algumas ciladas. Primeiro, que todos os nossos amores naturais rivalizam com Deus, inclusive a afeição. Vamos ver Lucas 14, 26 e outra pessoa, Mateus 6, 24. Primeiro Lucas 14, 26. Olha o que Jesus está falando aqui, uma palavra muito dura. Né? A gente lê esse texto e não para pensar na seriedade disso aqui que ele está dizendo. Eu gosto dessa versão, qual é a atualizada? Porque ela diz assim, lê de novo, a minha é outra. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso. Outras versões, a minha, por exemplo, ela vai dizer assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que, é outro verbo. Aqui diz e não aborrece, né? Se a gente for para o original, o verbo é esse mesmo, é aborrecer. E esse verbo é o mesmo que odiar. Como assim odiar, meu Deus? Que situação difícil é essa? Mas Jesus está sendo muito claro aqui. Não se trata de quantidade de amor, né? Amar mais a Deus do que as pessoas. Porque, veja bem, não existe amor que seja grande o suficiente. Não existe amor demais. O que existe é amor de menos. A gente ama a Deus pouco demais. Não é que a gente ama demais o filho, ama demais o esposo, ama demais os amigos. É que a gente ama Deus muito pouco. Não existe amar muito. Não existe um limite, um teto de amor, né? Eu só posso amar até aqui, esse é o teto. Não existe um teto para o amor. O que acontece é que o nosso amor por Deus é muito pequeno. Não é que os nossos amores naturais são muito grandes. Mas ainda não se trata disso. Se trata de a quem você obedece. Né? Quando é que o amor se torna um Deus? Quando ele exige a obediência absoluta. A quem que eu obedeço? A quem que eu me submeto? Né? Ao amor a Deus, aos meus amores humanos. Aquele a quem eu me submeter, esse é quem manda. Né? Esse é o que eu amo mais. É o que a gente vê lá em Mateus 6, 24.
Mateus 6:24. Quem achar já pode ler. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podem servir a Deus e às riquezas. Não pode ser dois senhores. Por quê? Porque se existem dois senhores, um eu amo, o outro eu aborreço. Não é o que Mateus está dizendo? Jesus está falando aqui em Mateus. Você tem dois senhores, você ama um e aborrece o outro. Ou vice-versa. Né? Então é sobre isso. Você vê que é o mesmo verbo aborrecer. Né? Então, ou a gente se submete a um ou se submete a outro. Ou a gente se submete a Deus ou a gente se submete aos amores humanos. Então, todos os amores, eles rivalizam com Deus. Né? Não é à toa que Deus fala de ciúmes. Tem ciúmes de nós. Né? Da mesma forma, a afeição. Então, só podemos amar nossos filhos na medida em que amamos a Deus. Não podemos rivalizar o amor a Deus com o amor dos nossos filhos. Infelizmente, muitos pais têm idolatrado os próprios filhos. Têm colocado o amor de mãe, porque amor é bom, porque amor é santo, porque amor é puro, acima da devoção cristã. E aí tudo que é feito em nome desse amor é válido. E esse amor se torna um Deus na vida dessa pessoa. Entende? Então, é preciso a gente colocar as coisas nos devidos lugares. A primeira corrupção que pode acontecer nessa relação é colocar o amor de pai ou de mãe no lugar do amor a Deus. Aí você diz, não, mas eu amo a Deus mais do que a meus filhos. Claro que eu amo a Deus mais do que a meus filhos. A pergunta é, a quem você serve? Na hora que tem que escolher. A quem você obedece? Eu vi outro dia no Instagram uma caixinha de perguntas, né, mano? Essas caixinhas o pessoal vai responder. E a menina dizia o seguinte: sou cristã, vou dizer com minhas palavras, sou cristã, minha filha trouxe para casa a namorada, namorar com ela. E eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer. E eu achei muito interessante a resposta da pessoa. A pessoa que respondeu a caixinha, ela disse o seguinte: a casa é sua, quem manda na sua casa é você. Agora, você prefere obedecer a Deus ou a seus filhos? É uma situação muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. É muito difícil. Qualquer conflito ético é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É muito difícil. Mas quando a gente é posto na berlinda, a quem que a gente serve? Né? Esse é o X da questão. Entre fazer prevalecer a vontade de Deus, entre honrar a Deus, ou satisfazer e honrar a vontade dos nossos filhos. Né? Você vê que não é fácil. Também muitas vezes colocamos os amores, o amor aos filhos acima da vontade de Deus, quando nos negamos a ensinar-lhes a palavra de Deus no intuito de não desapontá-los. Então esse é um grande problema. A primeira corrupção que qualquer amor sofre, qualquer um está sujeito a isso, é quando ele se põe no lugar de Deus. E aqui Jesus diz claramente: quem não aborrecer seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, sua mulher, não pode ser meu discípulo. Quem não me colocar acima de tudo isso, quem não se sujeitar a mim mais do que a todos esses, não pode ser meu discípulo. Né? Então, foi. Eu não conheço nenhum correlato. Não conheço. A minha versão não fala isso. Pai, mãe, mulher, filhos, não pode ser meus discípulos. Eu vou ver uma outra versão, eu não me lembro. Então a questão é essa sujeição, né? A quem que a gente se sujeita. A segunda corrupção que o amor, a afeição pode sofrer, lembrando que a afeição ela tanto é do pai para o filho como do filho para o pai, né? Há uma diferença óbvia, mas é a mesma forma de amor, a mesma relação.
A segunda corrupção que a gente tem que ter muita atenção é o anseio por afeição. A necessidade de ser amado. Ela é tão natural, a afeição é tão instintiva, até os animais têm, né? O carinho de mãe, os mamíferos têm, né? Cuida da sua cria por anos e tal. Que as pessoas se acham no direito de receberem. Então, sabe, lembra o Baby Saldo? Precisa me amar, precisa me amar. As pessoas são desse jeito, precisa me amar. O tempo todo as pessoas querem serem amadas, querem ser amadas, né? Então, o anseio por afeição, a necessidade de amor é muito grande. Principalmente na nossa geração, terrivelmente imatura, e sensível, e emotiva. E eu não estou me referindo aos filhos que querem ser amados, os pais que querem ser amados, né? São carentes de amor, meu Deus. Quantos pais carentes de amor que a gente vê hoje em dia. O que acontece é que esses pais imaturos e carentes, né, carregados de complexo de culpa pela ausência, a gente já falou sobre isso, lutam pelo amor dos seus filhos. Eles querem ser amados a todo custo. E com isso tentam comprar o amor dos filhos, com presentes, com indulgência, com leniência, falta de repreensão. Não é verdade? É interessante demais isso, porque antigamente os pais não eram assim. Os pais davam uma surra na gente sem um pingo de remorso no coração. Isso. E os filhos fortes acabam criando Filhos fracos. E assim faz ciclo, né? Vai. A gente era tinha que ser receptivo. O pai não podia ter que trabalhar, a gente tinha que estar ali. E na hora da repreensão, a gente baixava a cabeça. Então criou o filho. Só que hoje a gente, pela condição, ele cria filhos fracos. Porque a gente, por ser forte, não ensina a ele que o mundo é um mundo já de facilidade. Então o mundo é mais fácil. Então, assim, é óbvio que a gente está criando oportunidade. Filhos que querem a atenção dos seus pais são negligentes na vida. E o presente que hoje os filhos querem não é presente. Isso é a presença dos pais. Exatamente. Aí você vê como junta, né? A ausência dos pais já traz a culpa, né? Os pais carentes, porque como eu disse, isso não é novo, né? A gente tem aí toda uma geração de adultos imaturos, carentes, adolescentes de 45 anos, né? Tá cheio, né? Aí quer ser amado pelos filhos. Então fica assim, o filho faz birra, ele, não, meu bichinho, não, olha, perdoe papai, perdoe, sabe, porque ele quer que... Aí a criança é sabida, né? A criança percebe que tem os pais na palma da mão, né? Aí começa a chantagem. Tem os pais na palma da mão, controla a situação, né? Então essa imaturidade, essa necessidade de afeição, a gente tem que ter em mente o seguinte: amor é um sentimento muito complexo. Amor requer maturidade. A gente não pode exigir de uma criança amor, não. Eu vou exigir respeito. Eu vou exigir honra, né? Você precisa me honrar. A Bíblia diz que é para honrar os pais. Você precisa me respeitar. Quando você crescer, que amadurecer, que entender, você pode me amar. Mas eu não vou exigir amor de uma criança. A criança não tem maturidade para isso. Amor é algo muito complexo, né? É voluntário, é decisivo. Não exigir isso. Você faz sua parte em Deus e tenta que ele ame. Se você amar, beleza. Se não, honre. Você tem a obrigação de honrar. Isso aí é obrigação. Existe essa carência, né? Então essa é uma corrupção hoje muito moderna do amor entre pais e filhos, porque antes a gente tinha a figura do filho carente. Faz sentido, porque é uma criança. A criança é carente. A criança precisa de atenção. A criança precisa de cuidado.
É normal, até uma certa idade, né? É normal. Só que agora existe uma inversão. É o pai carente. Eu já vi muitos casos em que os filhos têm que ficar pisando em ovos para não ferir os pais. E tem que ficar cuidando dos pais porque o pai é sensível, a mãe é sensível. Ai, vou magoar a minha mãe. Aí fica agradando a mãe para não magoar, porque a criatura é altamente sensível, né? Então, há uma inversão disso que não é natural, que não é saudável. Eu queria dizer, como conselheira, que isso está dificultando muito a sociedade. Os filhos não encontram segurança em casa para ser quem devem ser, para dizer o que precisa dizer. Está complicando muito porque estão se transformando em adultos muito doentes. É só piorando, né? Muito doentes, porque viram os pais dos pais logo cedo. Isso. E eu tenho encontrado na igreja muitos jovens, gente. Quando eu falo muito, é muito. É assustador. Eu tenho que consolar, dizendo: lembre, você é filho. Você é filho. Você não tem obrigação de ter essa resposta. Você não tem obrigação de ser responsável por isso. Essa não é sua responsabilidade. Para a pessoa conseguir viver a própria vida, porque está vivendo a vida dos pais. Verdade. E a gente precisa entender uma coisa. Eu tenho a obrigação de amar o próximo. Eu tenho a obrigação de amar os inimigos, Jesus disse. Mas ninguém tem a obrigação de me amar. Ninguém me deve absolutamente nada. Eu não tenho o direito de cobrar amor de absolutamente ninguém. Exceto do marido, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como cristão na igreja. Aí eu cobro. Aí eu cobro. Mas ninguém tem a obrigação de amar a gente, né? Pelo amor de Deus, né? Amadurecer na vida é importante, né? Aliás, o que é maturidade? Já pararam para pensar o que é maturidade? O que significa ser maduro? Tem que falar outra coisa, né, sobre isso. Vou deixar a interrogação. Vamos pensar sobre maturidade, né? Mas existe uma terceira corrupção da afeição, antes da gente chegar na amizade, que é o controle e a manipulação. É quando a gente não só tem a necessidade de ser amado, como a gente tem a necessidade de ser necessário. Não consegue parar de ser necessário, não consegue parar de servir, né? Essa é uma corrupção que tem massacrado a vida de muitas pessoas, principalmente nas mães, mas acontece com os pais também, que é aquela questão seguinte: o menino é pequenininho, a gente cuida, faz tudo, dá carinho, e a gente dá comida na boca e dá banho, mas a criança vai crescendo e você vai deixando de ser necessário. Ele não precisa de você para tomar um banho, precisa de você para estudar, precisa de você para ir para a escola, daqui a pouco não precisa de você mais para nada, né? E aí dá aquele vazio, aquele desespero. E a gente quer ser necessário. E na necessidade de ser necessário, a gente escraviza o outro na nossa necessidade. E o outro se torna um eterno dependente da gente. Eu conheço gente, um cara adulto, ele é mais velho do que eu, que ele é um crianção. Eu acredito que ele chegou a desenvolver problema mental. Ele anda na rua assim, sabe? Meio aéreo, foi a mãe. A mãe sugou cada gota de energia dele, dizendo a hora que ele tinha que tomar banho. Ele não vai carregando. A hora que tem que tomar banho, a hora que tem que comer. Olha que Lewis vai chamar isso no livro, né? Os Quatro Amores, ele vai dizer que é um vampirismo, né? Uma vampira que suga a energia da pessoa. Isso é uma corrupção muito grande de um amor tão nobre. A necessidade de servir é tão grande que ela escraviza o outro na sua eterna dependência, né? E aí as pessoas ficam eternamente dependentes dos pais, porque o outro está ali, controlando, segurando, né? Não permite
que ele cresça, não permita que ele amadureça. Muitas vezes a gente vê situações, quando o pai ou a mãe, isso acontece com o pai também. Tem pai que prende o outro e não deixa que cresça porque está ali, me chame, o outro está sempre na dependência do pai. Quando isso acontece com o pai ou com a mãe, que um deles morre, a família chega a respirar aliviado. A menina que é doente para de adoecer, né? Não adoece mais. O outro que vive em depressão, acabou a depressão. Porque era aquela energia assim, sugando a família, né? Maltratando a família. E faz com o marido e faz com a mulher também. Desse mesmo jeito, né? Resmungando, reclamando. E se sacrifica. E se sacrifica quando ninguém quer que ele se sacrifique. Que é para ficar todo mundo em dívida com esse sacrifício, né? Mãe, não me espere acordada não, vou chegar tarde. 2 horas da manhã, tá a mãe lá acordada, estava me esperando. Aí, oh meu Deus. Aí da outra vez que o cara quer sair, não sai mais. Eu não vou sair não, porque senão meu menino vai ficar acordado. Percebe a dinâmica? Ele não queria esse sacrifício, ninguém quer esse sacrifício, mas ela se sacrifica, né? Dia de domingo, vamos almoçar fora não, vou fazer o almoço da família. Todo mundo doido para aparecer um restaurante novo, não, eu vou fazer o almoço. E se sacrifica pela família, ninguém quer esse sacrifício, né? Veja como é uma coisa boa que maltrata. Gente, isso acontece demais. Mas é o amor de mãe, é santo, é puro, imaculado, ninguém pode falar nada. Deixa a bichinha. O que eu quero dizer com isso é que nossos amores naturais se corrompem, né? Nós somos pecadores e até o mais nobre dos amores, eles podem ser corrompidos se a gente não tiver cuidado com isso, né? Não subjugá-los a Deus. Então a afeição, ela também pode se corromper e a gente precisa ter muito cuidado, né, para não acabar escravizando os filhos, ao invés de guiá-los, né, ao invés de deixá-los crescer. Colossenses 3:21. Vamos ver o que é que diz Colossenses 3:21. O 20 e 21. Quem achou pode ler. Vós, filhos, obedecei-vos a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não viver quanto antes. Está vendo? A gente pode correr o risco de interpretar mal o texto quando diz: pais, não irriteis vossos filhos, né? Não se trata de não repreender, né? Não se trata de não exortar, não ensinar. Mas nada pode ser mais destrutivo na relação pai-filho do que essas corrupções que a gente falou. Quando a gente coloca os filhos acima de Deus e os idolatra, grande problema. Quando a gente é carente de amor e afeição, e nossos filhos ficam ali cuidando da gente, que a gente é sensível, né? A criança da relação é os pais. Ou quando os pais escravizam os filhos na necessidade de servi-los, né? Tudo isso a gente poderia encaixar aqui em Filipenses, em irritar os filhos, né? E Deus vai dizer uma coisa muito interessante: se quer ser amado, seja amável, né? Seja amável. Então, na relação pai-filho, a amabilidade é muito importante, né? Ser amável para os filhos. Mas existe um segundo tipo de amor, que é muito importante que faça parte na relação pai-filho, mãe-filho, pai-filho, que é a amizade. Porque a afeição, ela é muito discreta. A afeição é muito silenciosa. E ela pode existir pelo resto da vida na dela. Então, a criança cresce, vai ver sua vida, ou é um adolescente, ainda está em casa, ama os pais amam os filhos, todo mundo se ama ali, está tudo em harmonia, está tudo tranquilo, tudo normal, mas é distante. Não existe interação entre pai e filho.
por ser pai e filho. O fato de alguém ser filho de alguém não faz com que eles se relacionem. É aquele amor silencioso, que ele vai amar para o resto da vida, sem pode nunca trocar uma palavra e amar do mesmo jeito. E esse é um problema muito grande. Por quê? Porque eles vão acabar criando outros relacionamentos fora de casa. E um deles é a amizade, né? A amizade é um amor muito grande. A amizade é a família que a gente escolhe. A afeição é não escolha. Você nasce naquela família. Não teve escolha, né? Outro dia eu vi uma postagem assim, tem como podar a árvore genealógica, né? Não dá, né? A gente tá lá, não escolhe a família que nasce. A gente ama por afeição. Mas a amizade a gente escolhe. A amizade tem um contato, um relacionamento muito profundo. E aí, na amizade, existe a influência. Somos muito influenciados pelos amigos. Né? E aí, quem são nossos amigos? Quem são os amigos dos nossos filhos? Né? A amizade, ela é através da amizade que eu me relaciono para além da família. Aí o que é que acontece? O pai não é amigo do filho, a mãe não é amiga da filha. E não é porque eu sou mãe que ela é minha amiga. É uma ilusão acreditar nisso. Ah, você tem que ser amiga da sua mãe. Não, o amor é afeição. O amor entre mãe e filha é afeição. Posso amar pelo resto da vida sem relacionar. Agora, para ter amizade, tem que construir a amizade. Aí eu tenho que ter um segundo amor. Eu tenho que, além da afeição com as minhas filhas, que é natural, eu tenho que desenvolver uma amizade com elas. Aí é dois amores. O engano é a pessoa achar que porque é filho é amigo. Não é. É outro amor. É outro departamento, né? Então, o grande desafio dos pais hoje é serem amigos dos seus filhos. E a gente precisa pensar sobre isso, por quê? Porque se os seus pais forem seus amigos, teremos uma barreira contra as más amizades. Né? Ser amigo dos pais é uma barreira contra a influência do mundo. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Quem achar pode ler. Esse uma máxima, uma verdade inquestionável. As más conversações, as más amizades corrompem os bons costumes. Veja só. Oi? Imagina. O que é que acontece, gente? Tudo aquilo que a gente falou até agora, de ser presente na vida do filho, de ensinar, de instruir na palavra de Deus, você está ali ensinando, educando a criança, se esforçando, orando, sendo presente, aí a criança vai para a escola, faz um amigo e pôs tudo a perder. É desse jeito. Pôs tudo a perder com uma amizade. As más amizades corrompem os bons costumes, né? Ou como diz o ditado, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu digo diferente, eu digo, diz-me com quem andas, que eu te direi seguro. Dependendo, eu nem vou, né? Então, o que é que acontece? A gente tem que ter cuidado com a amizade dos nossos filhos, instruí-los a ter boas amizades, fiscalizar a amizade dos filhos, claro. Mas, acima de tudo, precisamos ser amigos dos nossos filhos. E é como eu digo, não é porque é pai que é amigo. A relação natural é a afeição, essa surge naturalmente, não precisa fazer esforço. Mas a amizade tem que ser conquistada. A amizade tem que ser construída. É um outro amor. Então, a imaturidade dos jovens e a necessidade de aceitação faz com que o jovem seja presa fácil do mundo, principalmente pela má influência dos amigos, que facilmente os afasta dos valores familiares e cristãos. Tendo os pais como amigo, haverá, no mínimo, um contraponto. Haverá amizade aqui e amizade ali, poderá, pelo menos, balancear
a balança. Existe um medo dos pais de serem amigos dos seus filhos, de não perderem o respeito. Né? Não acontece? Tem até um psicólogo, está fazendo muito sucesso aí, ele fala umas coisas interessantes, outras mais ou menos. Ele diz que não é para ser amigo dos filhos. Não é para ser amigo dos filhos. Não é para ser amigo dos filhos. Eu digo, não é para ser amigo dos filhos. Não é para ser parceiro. Tem essa história? Você é minha amiga, mas não sou sua parceira. Isso é muito nordestino, né? Falar isso em qualquer outro canto, eu não sei nem se fora da Paraíba existe isso, né? Mas todo mundo entende que é um parceiro. É aquele que é igual, né? Então, sou sua amiga, mas não sou igual a você. Isso é fácil de entender. Isso é tão simples que Deus disse que era amigo de Abraão. E disse que nós podemos ser amigos de Deus, né? Uma vez eu estava dizendo isso no culto dos jovens. Eu disse, você é amigo de Deus, mas não é parceiro. Entenda isso, né? Entenda isso. Então, a gente pode ser amigo de Deus. E nem por isso perder o respeito. Deus permite essa abertura, porque nós não. Então, podemos ser amigos dos nossos filhos, deixando bem claro que há hierarquia, que há uma distinção de autoridade e que há um limite. Né? Então, tá brincando, não sei o que, bateu, machucou, ops, parou, né? Há um limite. Então, não há risco, não há perigo, não há medo em ser amigo dos filhos, contanto que a gente entenda as funções e entenda o papel de cada um. Inclusive a gente vai falar depois só sobre os papéis em outra oportunidade. Mas a amizade precisa ser construída. A pergunta é, como nasce uma amizade? Como fazer para ser amigo? Aí pode falar. Nossa, a gente vinha lendo Provérbio 18, 24 diz assim: fique muitos amigos pode chegar ruim, mas existe amigo mais apegativo. Isso aí. Muito interessante, né? O provérbio diz que há muitos amigos, mas há aqueles mais chegados que o irmão. O ideal é que esse seja justamente os pais. Aquele melhor amigo, né? Aquele amigo mais chegado. Esse seria o ideal, né? Também é interessante a gente mencionar que o ideal também, né? Às vezes nem sempre é possível, mas o ideal é que o pai seja amigo do filho e a mãe seja amiga da filha, né? A gente vai ver, vai entender o porquê disso. Mas como nasce uma amizade? Do diálogo, confiança. Lembra de um amigo seu? Como foi que vocês começaram a ser amigos? Lembra aí de um amigo? Respeito. Aproximação e contato. Tá ali, conversou. Vocês já perceberam que... Afinidade também, né? Afinidade, essa é a palavra. Que toda amizade gira em torno de um tema. A gente tem um amigo da igreja, um amigo da escola, um amigo do jogo, um amigo do futebol, um amigo do trabalho, né? O amigo do poker, o amigo do... Tem uns amigos aí, né? Tem uns amigos para os grupos. Porque toda amizade, ela gira em torno de um tema. Um amigo, por exemplo, tem aquele amigo que gosta de jogar bola. Toda vez que se encontra, o jogo, não sei o que, vai ter racha, vai ter jogo, só fala nisso. Mas não tem graça falar de jogo para o amigo do trabalho. Não tem graça. Porque é outro tema, né? As amizades, elas normalmente giram em torno de um tema. Esse tema é a afinidade, né? Aquilo que a gente tem em comum. Eu tinha um amigo na escola que era a pessoa mais improvável do mundo de fazer amizade. Pense, água e óleo. Assim, duas pessoas antagônicas demais. Mas um dia eu levei um livro de poesia nordestina, poesia matuta, eu adoro a cultura nordestina, eu falo sobre isso, né? Eu estava com um livro de poesia nordestina e ele passou assim olhando. Aí, deixa eu ver o que é. Ele, enfim, era fã também de poesia nordestina. Era a única coisa que tinha em comum. Cordel, a única coisa que tinha em comum. E acabou virando uma amizade, né? Porque a amizade precisa ter um tema em comum. Precisa ter algo sobre o qual conversar. Então, é importante a gente identificar isso.
Aí o que é que acontece? A gente quer que a amizade surja espontaneamente. Ela não vai. No caso da criança, quando dois adultos, você encontra um hobby em comum e vira amigo. No caso do filho, você tem que achar um ponto em comum. O que é que eu tenho em comum com ele? O que é que ele gosta que eu também gosto? Ou se eu não gosto, eu vou aprender a gostar. Né? É preciso criar um ponto de afinidade. Antigamente isso era mais fácil, porque os pais ensinavam o ofício aos filhos. Então o pai, automaticamente o filho era um aprendiz do pai. Ensinava o ofício. Então isso já era um ponto, né, já facilitava as coisas. Mas se não fosse o caso, né, o que é que ele gosta que eu gosto? Né? Ou o que é que eu posso ensinar ele a gostar? Tem um hobby, eu tenho um hobby, né? O que é que eu faço? Eu leio, eu jogo bola, eu coleciono carrinho, Hot Wheels, sebo, o que é que eu faço? Eu vou ensinar ele a gostar disso. Vamos fazer comigo? Vamos montar comigo? E quando ele tiver afinidade por aquilo, a amizade surge espontaneamente. Lewis diz que a amizade surge quando uma pessoa chega para outra e diz: sério, você também? Eu pensei que eu fosse o único. Né? Então a gente precisa achar esse ponto de afinidade e não impor. Né? Como adulto da relação, a gente tem que ter a maturidade de se adaptar. Não impor nossos gostos aos filhos. Tentar ensinar, tentar cultivar, mas ter a maturidade da adaptação. Né? Isso. O que é que acontece? É muito mais fácil quando é criança. É muito mais fácil quando é criança. E quando é jovem, quando é adulto, maiorzinho, né? O erro tá aí. Quer conversar não, né? Mas peraí, mas será que eu estou falando de algo que ele quer ouvir? Né? No lugar de chegar e perguntar assim, como foi hoje na escola? Por que não chegar e perguntar, tu viu a série nova que saiu no Netflix? Saiu a nova temporada, né? Por que não achar aquele ponto de contato, no lugar de dizer, não tem nada mais chato do que dizer, vamos sentar e conversar. A conversa não rola, não diga. Não diga. Quando a gente diz, o que é que acontece? Acabou o assunto na hora, vamos conversar. Ninguém tem nada para dizer, não rola, né? A conversa tem que ser espontânea. Então, no lugar de... Vamos ver. Isso. A gente assistia, comentava o que estava assistindo, aí ela enviava tudo. Aí o assunto vai mudando. Não é assim quando a gente está conversando com um amigo? A gente começa a falar do tema que tem em comum. Então, vai ter racha tal dia, vai ter jogo tal dia, capítulo do filme. A gente começa a falar daquilo e o assunto vai mudando. Daqui a pouco a gente sabe mais nem como foi que começou, né? A conversa entre pais e filhos, se forem amigos, vai ser desse jeito. Não é chegar e dizer assim, vamos sentar e conversar. Tá a fim de algum menino na escola? Como é? Aí a menina cava um buraco no chão, se enterra, né? Se enterra. Não pode. Amizade, né? Amizade. Então a gente vai conquistando. A amizade. E outra, pequenininho tem um gosto, mas vai crescendo, o gosto vai mudando. E a gente vai mudando também, né? Laurinha está numa fase que ela gosta de... A tua deve estar também, lápis, essas coisas, né? Essas coisinhas. Aí, vamos olhar, vamos olhar na Shopping o que é que tem de novidade aí nos lápis. Vamos entrar no jogo dela, vamos gostar do que ela gosta. E ali no meio da conversa, outros temas vão aparecendo, outros assuntos vão chegando. E a gente vai mergulhando, a gente vai se aprofundando, né? Agora, para isso, a gente tem que construir, tem que ser amigo. E ser amigo não é uma coisa que nasce porque é filho. Às vezes,
somente com filhos mais velhos, filhos adultos. Chega na casa da mãe, chega na casa do pai, aí almoço em família, né? Aí fica um olhando para a cara do outro. Não tem o que falar. Porque tem afinidade. Quando tem afinidade, a conversa acontece. Mas quando não tem. Aí eu pergunto mais assim, não. Mas não tem ninguém fica quieto. É impossível não falar. Não existe falta de assunto. Mas é bom assim, né? Assim é maravilhoso. Mas às vezes fica olhando para a cara do outro e não tem o que falar. Por quê? Porque não tem nada para falar. Né? Às vezes vai a família almoçar fora, né? Ali o pai, a mãe, os filhos adolescentes. Vai cada um mexendo no seu celular. Por quê? Porque não tem o que falar. Eu não tenho o que dizer. Porque às vezes eu vou falar de um assunto e os pais não dão a mínima, né? Às vezes o filho chega assim e comenta, sei lá, uma novidade do momento, vai sem inspiração para exemplos, né? Vou falar de filme, eu gosto de filme. Então chega assim, vai sair tal filme no cinema. Aí os pais, morreu o assunto. Não continua, não desenvolve. É mesmo, meu filho? Que filme é? Vai sair quando? Tá pensando em assistir? Mas não já tinha saído um parecido, né? Quem é o ator principal? Eu assisti um parecido no meu tempo. O que é isso? Eu demonstro interesse pelo que ele está falando. Eu demonstro que eu me importo. Não tem nada mais chato do que a gente tocar no assunto e o outro não desenvolver o assunto. Aí o filho vai fazer o quê? Ele não fala mais. Ele não fala mais. Fala com o outro. E se eu não me importo com o filme que ele assiste, eu não me importo com quem ele anda, eu não me importo com quem ele namora, eu não me importo com quem ele veste, eu não me importo com quem ele assiste, eu não me importo com o que ele sente, com o que ele sofre, com suas ansiedades, com seu medo, sua angústia, sua falta de fé. Eu não me importo. Porque eu não dou atenção para as trivialidades. A amizade, ela é essencialmente trivial. A amizade, ela é essencialmente boba. Ela é essencialmente simples. Hoje em dia, existe uma falta de percepção da amizade, que as pessoas confundem amigo com diário. Então acha que amigo é aquele que a gente vai contar os nossos problemas todos os dias. Meu amigo, aí é querido diário, hoje eu sofri, aí liga para amiga, hoje fulano fez isso comigo. Esse tipo de amizade tende a não se sustentar. Não porque a amiga não seja verdadeira amiga, mas porque é chato. É chato ficar ouvindo lamúria todo o tempo. Não que o amigo não possa nos acolher na hora da dificuldade, mas se amigo é só para isso, vai cansar. A amizade é para ser leve. A boa amizade é para ser descontraída. A verdadeira amizade, né, isso é muito bom, é quando a gente chega carregado de problema, né, e a gente começa, já está aperreado, aconteceu tal coisa, e o outro é mesmo e tal, e a conversa vai desenvolvendo, e mudando, daqui a pouco você não está falando mais de você, daqui a pouco você está rindo, né? Porque a amizade, ela é leve, e às vezes a gente quer tanto esse conceito de amizade diário, que quer isso dos filhos. Eu não sou amigo dos meus filhos porque ela não conta seus problemas. Os problemas vão ser contados da leveza, da trivialidade, né? Lá no meio da bobagem. A gente tá rindo aqui de uma besteira, de uma piada. Mas fulano fez uma piada comigo hoje que eu não gostei. Contou, desabafou, abriu o coração. Tem que ser amigo. Se a gente não for amigo dos nossos filhos, sabe quem vai ser? O mundo. E lembra quem é o mundo? O mundo jaz no maligno. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Tem que achar o ponto de contato. Tem que achar o ponto de interesse. Por mais bobo que seja. Ele gosta de cozinhar, ela gosta de cozinhar. Ela gosta de moda, gosta de roupa. Vamos olhar roupa na roupa. Só olhar, vai comprar, vai só olhar, né? Vamos olhar na Shein, é mais barato. Então,
Vamos achar um ponto de contato. Ah, então só vou sentar com meu filho para ler a Bíblia. Não! No meio da bobagem, a gente chega aqui, ó, bota a Bíblia no meio da história, né? Então eu sempre assisto séries com Laurinha, com Belinha. Ali no meio da série aconteceu um negócio errado. Eita, tu viu que aquilo ali foi errado? A Bíblia diz que não é assim não. Ó, no meio da história, na leveza, na suavidade. A amizade é leve, a amizade é suave, a amizade é trivial, né? A amizade é na bobagem, é na gargalhada, é na risada, né? É ali, é ser próximo, ser chegado. Então, quando a gente fala de amores entre pais e filhos, para a gente fechar, a afeição ela é natural, ela acontece naturalmente. Temos que ter cuidado com a corrupção da afeição, mas a amizade tem que ser conquistada. Né? Então, que a gente aprenda a conquistar e a ser amigo de nossos filhos na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, pro resto da vida, com seus melhores amigos da gente. Amém?